nossa querida Mãe Santíssima possam derramar as melhores bênçãos de amor e de paz sobre cada um de nós aqui presentes. É com alegria, que recebi esse convite da nossa irmã Tereza para estar aqui nesta noite, nessa casa de oração, de trabalho, onde a gente se sente à vontade. É a primeira vez que eu venho aqui, mas eu já fui muito bem acolhido e estou muito feliz de estar aqui. E aproveito já para deixar o nosso abraço fraterno para o centro em que a gente faz parte, que é o Centro Espírita Emelinda Lopes. Fica aqui próximo, fica na Porta Larga. E aproveito também já para fazer um convite a todos e todas aqui presentes, porque nós estaremos fazendo 70 anos, aniversário de 70 anos da nossa casa, no próximo dia 7 de setembro. Vamos ter uma reunião, vai cair no domingo, dia 7 de setembro, então não tem desculpa para não ir. Então todos convidados, teremos uma reunião às 9 horas, vai até 11, vai ser uma conversa espírita com o nosso querido irmão Alexandre Barros e o nosso querido irmão também Josué, não sei se vocês conhecem. Pronto. E no final vamos ter um bolo de aniversário para a gente comemorar. Então todos estejam convidados. Bom, a nossa irmã Tereza disse que a gente poderia falar o tema que a gente quisesse, então eu escolhi um tema que é um tema, vamos dizer assim, carro-chefe da nossa doutrina espírita, que é a caridade, o amor em movimento. A gente sabe que a caridade está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, onde Kardec colocou: fora da caridade não há salvação. Então, a gente sabe que o caminho para a salvação, só que a gente precisa entender qual seria essa salvação. Não é aquela salvação como os nossos irmãos de outras denominações religiosas entendem, que a salvação seria você se salvar ali daquele lugar que eles chamam de inferno. Então não é nesse sentido. A gente sabe que a salvação nossa é o quê? É o caminho para Deus, é o caminho da evolução. A doutrina espírita, ela nos ensina que nós estamos inseridos em leis divinas, está lá no Livro dos Espíritos, as leis morais, e uma das leis morais é a lei do progresso. Então todos nós estamos inseridos nessa lei do progresso, como a gente entende, que Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes, mas temos um destino a alcançar. A nossa destinação é a perfeição. Então um dia, como diz a música, todos nós seremos anjos. Então esse é o caminho que todos nós vamos seguir, que é o caminho da evolução. Então quando se fala fora da caridade não há salvação, vamos entender assim: fora da caridade não há evolução. Então lá no capítulo 15 do Evangelho, Allan Kardec traz algumas máximas do Cristo, e uma delas é quando ele é interpelado por um fariseu, quando o fariseu pergunta a ele qual é o maior mandamento da lei, e aí ele responde que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí em seguida ele pergunta: quem é o meu próximo? Então Jesus conta uma parábola, a parábola do bom samaritano, que é muito conhecida, para explicar quem é o próximo. Então quem é o meu próximo? As pessoas da minha família, são meus parentes, os meus amigos, ou o próximo pode ser qualquer um. Então a gente entende que o próximo é qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda, ou aquele que me serve, aquele que me auxilia, que faz uma caridade comigo. Esse é o meu próximo e eu sou o próximo do outro. Então qualquer um
é próximo um do outro. Né? Então, a parábola do bom samaritano vem para nos orientar dessa forma. Tanto que Jesus conta que alguém vinha descendo, né, de Jerusalém, então não diz quem era aquela pessoa, ele não denomina se era um judeu, né, se era um saduceu, se era um samaritano, ele não diz. Alguém vinha descendo de Jerusalém. E é assaltado. Alguém o assalta, então ele fica ferido, fica lá caído na estrada e passa ali um sacerdote. Então Jesus coloca um sacerdote para mostrar que era alguém que teoricamente, né, estava ali numa posição onde se falava muito de Deus, se falava desse amor, né, desse mandamento, mas na hora de fazer, não fez, passou ao largo. E aí vem outro, também não ajuda, e aí passa um bom samaritano. Aliás, passa um samaritano, a gente usa o bom porque foi ele que ajudou. E esse samaritano é interessante porque Jesus usa essa figura, já que ele era considerado um inimigo, vamos dizer assim, dos fariseus, né, dos judeus daquela época. Ele não era bem visto pelos judeus, pelos fariseus, porque ele vivia, né, em uma outra cidade, eles eram inclusive proibidos de adorar lá no templo de Jerusalém, enfim, eles tinham sua própria igreja e eles eram rejeitados pelos judeus. E Jesus usa essa figura do samaritano para mostrar, né, que qualquer pessoa que queira fazer a caridade, esse sim é o próximo do outro. E aí no final, quando ele conta toda a trajetória, né, que aquele samaritano ajudou aquele ferido, né, limpou suas feridas, colocou ele no cavalo, levou para uma instalação, né, pagou pela sua estadia e ainda disse, se faltar, né, quando eu voltar eu pago o restante. Então fez tudo que era necessário para que aquele ferido ali fosse ajudado. Aí Jesus no final pergunta, quem foi o próximo daquele que estava caído? E o próprio fariseu, né, diz, não fala o nome, mas diz, aquele a quem prestou auxílio. Então, o próximo pode ser qualquer um, né? Então, quando se fala de caridade, como o tema é o amor em movimento, aí como é que a gente pode entender isso, né? O amor, a gente sabe que é o sentimento. Jesus pede para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos o próximo como a nós mesmos. Quando Jesus diz amar o próximo como a ti mesmo, Jesus não estava dizendo que a gente deve amar, né, o próximo mais do que a si mesmo, ou que a gente deve amar o próximo menos do que a nós mesmos. Amar como a si mesmo. Então tem que ter o equilíbrio, amar por igual, né? Então é muito interessante isso. A gente às vezes não para pensar, mas como é que eu amo o meu próximo, né? Procure raciocinar como é que vocês gostariam de ser tratados, né? Porque a regra de ouro que Jesus nos traz é o quê? Fazer ao outro aquilo que gostarias que o outro lhe fizesse. Essa é a regra de ouro. Isso é uma maior justiça que você possa imaginar. Essa é a justiça. De só fazer ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse, né? Essa é a regra de ouro. Mas como é que eu vou amar a Deus, né? A gente tem que fazer o caminho inverso. Para poder amar a Deus, eu preciso amar o meu próximo. Mas por quê? Onde é que está Deus? Deus, ele está em todos os lugares. Ele está nas criaturas, né? Então como é que eu vou amar a Deus se eu não amar a criatura? Se eu não amar o meu próximo, né? Tem um provérbio, acho que é chinês,
que diz que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em ti. Então, o Deus ele está em todas as criaturas. Então, só vou amar a Deus se eu amar o meu próximo, se eu amar a criatura. Então, quando se fala em caridade, é esse amor em movimento, é esse amor na prática, né? Lá no Livro dos Espíritos, a questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o entendimento, né, que Jesus tinha da caridade. A pergunta não é com essas palavras, eu estou usando as minhas palavras, mas é isso que Kardec queria saber. Qual era o entendimento que Jesus tinha da caridade? Porque a gente tem um entendimento de caridade, muita gente acha que caridade é só a caridade material, é você, né, dar uma ajuda financeira para alguém, né, dar uma roupa, dar um alimento. A caridade, ela não se resume a só essa parte material. E aí os espíritos respondem, né, de uma forma que é bem didático para a gente, que a gente usa uma sigla, né, que é o BIP, que é o PIB. Então, caridade, como entende Jesus, é o quê? É benevolência para com todos. Aí veja que interessante, quando ele coloca para com todos. Quando se fala para com todos, isso está incluindo o próximo e você mesmo. Todos, você tem que ser benevolente para com todos. Você não tem que amar o próximo como a si mesmo, então você também tem que fazer a benevolência para você também. Você tem que se amar. Mas já quando ele fala da indulgência, aí ele já tira você, ele diz indulgente para com o outro, né? Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, essa é a forma como Jesus entende a caridade. Então, se a gente for analisar essas três, digamos, virtudes, né? A benevolência, a indulgência e o perdão, resume todos os ensinamentos de Jesus. A benevolência, ela engloba todo tipo de caridade. A indulgência também é uma caridade. A gente não pode estar olhando o defeito dos outros, a gente tem que ser indulgente, ou seja, aquela história que Jesus conta da mulher, né, adúltera, que é levada até ele. E qual é a pergunta o que é que ele lança para aqueles que estavam acusando? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, como é que eu vou deixar de ser indulgente para com outros se eu também tenho meus defeitos? Então, isso é algo que a gente tem que analisar, né? Quando Jesus fala também da trave, né? Antes de olhar o cisco no olho do outro, e primeiro a trave do seu olho. Então, a gente sabe que a trave é algo bem maior do que o cisco. Então, são esses ensinamentos que Jesus traz para a gente que a gente precisa refletir. Como é que eu estou me comportando? A caridade é esse amor em movimento. E o perdão? Será se eu já estou capaz de perdoar todas as ofensas que me fazem? Não é fácil, mas é caridade. E a caridade não é só com o outro, não, porque quem perdoa está fazendo a caridade para consigo mesmo. Porque um dos maiores beneficiados do perdão é aquele que perdoa. A gente pode achar que está fazendo um favor para o outro que está perdoando o outro. Não. É para nós mesmos. Porque quem não perdoa fica guardando aquilo dentro de si, aquilo adoece. Você fica com aquele rancor, aquela mágoa. Conheço pessoas que adoeceu porque não conseguia perdoar. Ficava remoendo aquilo ali, aquela ofensa o tempo todo. Então isso é ruim. Então quando você perdoa de coração, claro, não pode ser da boca para fora, aquilo traz um alívio imediato para a pessoa. Então, se a gente for ver, né, essa caridade, tem muitos ensinamentos no Evangelho, mas eu vou trazer para vocês uma história que eu vi na internet.
não sei nem se é verdadeira, mas conta-se que um pastor evangélico, né, ele foi convidado para uma determinada igreja. Ele ia ser apresentado como o novo pastor daquela congregação. E aí ele quis fazer o seguinte, ele disse, olha, combinou com aquele que tinha o convidado e disse, eu vou me disfarçar de mendigo. Não diga a ninguém que eu sou o pastor. Vou ficar na frente da igreja ali pedindo esmola. Quando chegar a hora, você me chama, aí eu entro e me apresento. Então, combinaram isso, ficou lá o pastor todo a roupa maltrapilho, né? Fez uma maquiagem ali como se estivesse sujo, cabelo desgrenhado, sentadinho ali na calçada da igreja, e as pessoas iam entrando. Muitos olhavam assim, até com repugnância, e entravam na igreja. E ele com a mão estirada, ninguém dava nem uma esmola para ele. Resumindo, quando ele foi convidado, aí o convidou disse, agora vamos trazer para vocês o pastor fulano de tal. Aí nisso, ele levanta lá da calçada, ele recebe o microfone e entra na igreja dizendo o seguinte, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, né? As nações inteiras estarão, né, presentes e ele vai separar os povos, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Os bodes, né, à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E ele dirá para os que estiverem à sua direita, benditos sois vós, né, que tive fome e deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estive nu, me vestistes, estive desabrigado e me abrigastes, estive doente, foste me visitar, estive preso, foste me ver, pois, né, esses terão o reino dos céus. E aí aqueles que são justos perguntaram, mas mestre, quando foi que vimos, né, com fome, que demos comer, com sede, que demos de beber, que vimos nu, que vestimos, que vimos sem abrigo, que abrigamos, enfim, que vimos doente ou preso e fomos te visitar. Aí Jesus responde o quê? Todo aquele que fizer qualquer benefício a um desses mais pequeninos, é a mim que está fazendo. E aqueles que estavam à esquerda, ele falou o contrário, né? Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, enfim, tudo aquilo que ele falou, ele não foi assistido. Esses serão, né, excluídos. Vou usar essa palavra, ele usa outra palavra, não gosto muito de usar não, mas terá o fogo, né, enfim. Aí perguntam, quando foi que vimos com fome e não te assistimos, enfim. Aí ele diz, sempre que deixares de assistir um desses mais pequeninos, é a mim que estás deixando de assistir. Isso o pastor foi entrando na igreja e falando essas palavras. Aquilo tocou as pessoas que estavam presentes. E aí ele se apresenta, diz, eu sou o pastor tal, estive ali fora na igreja pedindo e não fui assistido. Todo mundo entrou com sua roupa belíssima, vieram aqui para ouvir a palavra de Deus, para ouvir sobre Jesus, mas na hora de praticar não se pratica. Então o que é que adianta, né, você estar na igreja, ou estar no centro espírita, ou estar em qualquer denominação religiosa, se você não coloca aquilo que você está aprendendo em prática? Isso foi um exemplo, né, só para a gente refletir um pouco. Mas tem outro exemplo, já que eu falei do Evangelho, vamos falar do Espírita mesmo.
Tem uma história que o espírito Irmão X, ele nos narra no livro Contos e Apólogos, onde ele diz que 3 amigos, eles resolvem fundar um centro espírita. Eles eram estudiosos da doutrina, estavam bastante entusiasmados e se juntam. Eles se chamavam Martins, Pires e Ribeiro. Aí Martins, Pires e Ribeiro começam a estudar ali a ideia de fundar um centro espírita. E eles recebem apoio de outras pessoas e conseguem fundar. Eles tinham uma mentora, a irmã Custódia, que era um espírito, vamos dizer assim, elevado, que deu toda a assistência espiritual, incluindo, dava ali as facilidades que, através dos médios, ela orientava, enfim, a casa deu certo. Começou a receber pessoas, se tornou como se fosse uma árvore frondosa, Uma árvore frondosa, ela acolhe aqueles viajantes, aqueles que chegam cansados, Aí ficam ali naquela sombra, se restabelecendo, se fortalecendo. Então essa casa, ela trazia isso. A árvore também dava frutos, porque eles ajudavam aqueles que chegavam com fome, então distribuía cesta básica, as pessoas da comunidade carentes recebiam esse auxílio material, recebia também o auxílio espiritual, porque eles faziam palestras belíssimas, tinha grupos de estudo. Então a casa realmente funcionou, E eles, todos 3, eram palestrantes, faziam palestras maravilhosas, falavam muito, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Livro do Céu e do Inferno, a Gênesis, enfim. A casa dava toda essa assistência. E os anos foram passando. Quando eles chegaram no aniversário de 10 anos, resolveram fazer uma grande festa. Como a gente vai ter agora uma grande festa lá na Merenda dos 70 anos. E nessa festa, eles se prepararam, disseram: vamos fazer 3 palestras, cada um faz uma, falando o tema caridade. Um vai falar sobre caridade e humildade, outro caridade, o amor em movimento, como eu estou falando aqui. Então cada um pegou um tema da caridade para falar. E aí, muitos convidados, a casa cheia naquele dia, a casa toda ornamentada, muito bonita, com flores. E começaram as palestras, emocionaram o público, as palestras emocionantes, as pessoas se comoveram realmente com a oratória de cada um daqueles fundadores. E a irmã Custódia, no final, através de um médium, trouxe uma mensagem. Então saiu todo mundo extasiado ali naquele dia, naquele aniversário. E aí, quando o centro começa as pessoas irem embora, os 3 se reúnem muito felizes e aí combinam: vamos hoje voltar para casa andando, porque a gente vai conversando sobre tudo isso que aconteceu hoje, que foi maravilhoso. Aí disseram: bora, porque essa história se passa numa cidade bastante populosa do Brasil. O irmão X, ele não diz qual é a cidade, mas diz que é uma cidade populosa e que tinha bonde. Aí a gente imagina ali o Rio de Janeiro. E aí nesse dia eles resolvem não voltar de bonde para casa, resolvem ir a pé. E eles vão. Quando eles estão caminhando, vamos dizer que chegam na metade do caminho ali, eis que eles cruzam com uma senhorinha humilde, sandália de dedo, bem desgastada, uma roupa um pouco surrada ali, um lencinho na cabeça, demonstrando ser uma senhora de respeito,
uma certa idade, e aborda eles e diz: meus amigos, por caridade, eu gostaria de um favor de um de vocês. Aí eles: pois não, senhora, a gente está aqui, né? Eles tinham voltado de uma palestra falando sobre caridade, estavam todos dispostos a ajudar no que fosse preciso. Aí ela diz: olha, eu estou indo para uma cidade aqui próxima, eu consegui um emprego, mas é distante daqui, já é noite, já é tarde, eu estou precisando de um lugar para passar a noite. Se um de vocês puder me ajudar, né, nessa minha necessidade, porque eu prometo que assim que amanhecer o dia, eu sigo o meu caminho. Aí o Martins olhou um para o outro assim e disse: olha, infelizmente eu não posso, porque eu sou casado, né? A minha esposa, ela não vai entender se eu levar uma senhora para minha casa a essa hora da noite. Aí o outro falou: bom, eu também não posso, porque eu sou solteiro, né? Mas já imaginou o que é que as pessoas vão falar se me virem com uma mulher entrando na minha casa essa hora da noite? E o outro disse: olha, eu também não posso, porque eu tenho família, né, meus irmãos não vão entender e tal. Então, os três negaram aquele favor para aquela senhora. Mas um deles, para não ficar assim tão chato, decidiu fazer uma coquinha. Disse: olha, vamos fazer o seguinte, tem uma pensão aqui próximo, aí cada um pegou 5 cruzeiros na época, né? Cada um deu 5 cruzeiros, juntou os 15 cruzeiros, deu para ela, disse: tem uma pensão aqui, a senhora pode se hospedar lá. Aí lá agradeceu e seguiu o caminho. Eles foram cada um para a sua casa, só que ao chegar em casa, cada um na sua, ao colocar a cabeça no travesseiro e começar a lembrar do que eles falaram na palestra, e a oportunidade bateu na porta de cada um e eles não, naquele momento, atenderam aquela necessidade, aí eles ficaram com a consciência pesada. E aí, no outro dia, a consciência foi tão pesada que resolveram, cada um, ir lá naquela pensão para falar com aquela senhora, para, de alguma forma, se desculpar ou poder ajudar de outra forma, de alguma maneira. Aí chegam os três ao mesmo tempo na pensão, cada um teve a mesma ideia. E ao falarem com o dono do estabelecimento, ele diz: não, aqui não apareceu nenhuma senhora essa noite. Aí eles ficaram, né, desanimados e seguiram as suas vidas. Passou-se o tempo, acho que uma semana depois, estão eles, os três, numa reunião mediúnica, e naquela reunião, a irmã Custódia, ela, através do médium, ela traz uma mensagem. E na mensagem que ela traz, sabe o que ela diz? Olha, meus amigos, aquela mulher que pediu por caridade a vocês, naquela noite, naquela estrada, fui eu mesmo. Com a permissão de Jesus, eu me materializei naquele momento ali para examinar a caridade de vocês. Infelizmente vocês falharam. Mas não tem problema não. Se depois de 10 anos vocês conseguiram abrir o bolso para doar 5 cruzeiros, quem sabe daqui a 5 anos, 100 anos, vocês não abram o coração e as portas da casa de vocês. Sigamos em frente. Então, isso é uma lição assim que nos traz muitas reflexões, porque aquilo que a gente fala, né, em público, o que a gente prega, nem sempre é o que a gente faz, né?
é muito complicado. A gente sabe que tem aquelas histórias do palestrante que ensinava maravilhas, né, sobre o que as pessoas deveriam fazer. E tinha um senhorzinho lá no fundinho da plateia, e muitas vezes dormia. E aí, quando esse senhorzinho desencarna, e quando o palestrante também desencarna, os dois se encontram lá no mundo espiritual, aí o palestrante se espanta com a luz daquele senhorzinho. E o local, né, onde ele se encontrava, muito mais, né, confortável, vamos dizer assim, do que a condição dele, ele com aquela luzinha bem apagada. E aí ele pergunta: como se eu lembro que o senhor ficava lá no fundinho, só dormia, e eu me esforçava tanto, né, fazia aquelas palestras, o senhor está com uma luz mais brilhante do que a minha. E aí ele responde: porque tudo aquilo que o senhor falava, eu fazia, eu colocava em prática. Então, isso sim é o que importa, né? A caridade é esse amor em movimento, em ação. Então, a gente precisa de ação. Não adianta todo conhecimento, como nos diz Paulo, né? Eu vou até pegar aqui o Evangelho aqui no meu celular. Eu acho isso belíssimo e eu não quero perder nenhuma palavra. Eu vou trazer para vocês aqui o que Paulo nos diz sobre a caridade. Então, ele diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que refina. Ainda quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse estragado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Aí ele complementa dizendo o seguinte: prestem atenção. Ele diz: a caridade é paciência, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. E para finalizar ele diz: agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, todas elas permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Eu acho esse texto um dos textos mais belíssimos que nós temos no nosso Evangelho. Paulo, ele nos toca com isso que ele nos traz. Então não adianta todo conhecimento, você estudar, saber todas as ciências, ser um doutor, PhD, vamos dizer assim, mas não ter caridade não é nada.
Né? Não adianta ter o dom de profecia, ou seja, ter aquela mediunidade, né, que recebe espíritos elevados, espíritos benfeitores, mas se você não tiver a caridade, para que serve? Né? Pode até distribuir todos os bens. Aí você pensa assim, mas distribuir os bens não é uma caridade? Mas existe sim a caridade material, mas é a forma como se faz a caridade. Não basta você dar uma cesta básica, mas se aquilo não vier de dentro do seu coração, a forma como você faz a caridade é fundamental. Tem a história que dois amigos estão conversando, aí um diz para o outro: rapaz, eu vou deixar de fazer a caridade. Aí o outro disse: mas rapaz, por quê? Porque as pessoas que recebem são muito ingratas. Ninguém agradece. Eu estou fazendo tanto esforço para ajudar, mas não adianta. O povo é ingrato. Aí o amigo diz: olha, mas a caridade ela tem que ser feita do coração. Você não pode ficar esperando nada em troca. Isso não, mas pelo menos um agradecimento, né? Pelo menos isso. Aí o amigo diz: mas vamos aqui comigo. Me mostre como é que você faz a caridade. Aí pegou um moço, deu para ele. Disse: olha, aquele cachorro ali, faça a caridade com aquele cachorro, dê esse osso para ele. Aí tá. Aí chegou perto do cachorro assim, de longe, assim, aí atirou o osso. Aí o cachorro, um lado olhou para o outro, abocanhou o osso, botou o rabo entre as pernas e correu. Aí disse: tá vendo aí? Até o cachorro é ingrato. Foi-se embora. Aí ele disse: então vamos fazer o seguinte, me acompanha. Aí pegou outro osso. Aí tinha outro cachorro. Aí ele olhou para o cachorro, aí foi chegando perto, aí alisou o cachorro, né? Aí pertinho na confiança do cachorro, alisando ele, brincando, o cachorro já sentiu confiança e ele passou aquela energia tão boa para o cachorro que quando entregou o osso ao cachorro, o cachorro balançou o rabo e ficou ali mesmo, lambendo o osso, feliz da vida, comendo o osso e balançando o rabo. Quando o cachorro balança o rabo, é sinal de agradecimento, né? Mas ele deu esse exemplo para o amigo para mostrar que a caridade ela não pode ser feita de qualquer jeito, não. Às vezes, alguém bate ali na porta do vidro do seu carro, você quer se livrar daquela pessoa, você pega algumas moedas, nem olha para a pessoa, dá e fecha o vidro rapidamente. Isso foi caridade, né? Então, você precisa olhar no olho do outro, mostrar que está fazendo aquilo ali de coração, não esperar nada em troca e também não fazer a caridade como a gente vê muitas pessoas que fazem a caridade para aparecer, né? Aquela por ostentação. E Jesus traz esse ensinamento para a gente, que a gente tem que dar com a mão direita sem que a esquerda veja, né? Eu já vi uma pessoa doar uma roupa, uma camisa sua para alguém, ali no ciclo mesmo de amizade. Não era um necessitário, era uma pessoa que tinha suas dificuldades, mas eles eram compadres até. Aí o compadre mais, né, de posses doou uma camisa ao compadre menos posses. E aí eles estão ali naquela roda de conversa, aí chega o compadre vestindo a camisa que ganhou. Aí o compadre diz: eita, o compadre está vestindo a camisa que eu dei para ele, ó. Isso é uma humilhação para aquela pessoa que recebeu. E ele quis se mostrar, né, naquele momento, que tinha feito um bem, que tinha, né, doado uma camisa.
Então a gente tem que ter muito cuidado da maneira, da forma que a gente faz a caridade. A caridade, ela tem que ser sem ostentação. Você não pode ficar esperando nada em troca. Tanto que tem outro ensinamento de Jesus, quando ele fala, quando a gente der um banquete, né? Convidar quem? Os pobres e os estrupiados. E não convidar aqueles que vão poder retribuir, porque a gente tem esse costume, né? Antigamente, a gente geralmente convidava alguém para ser padrinho, vamos dizer assim, dos nossos filhos, aquele que era uma pessoa de posse. Por quê? Porque você já estava pensando no benefício que iria receber, né, daquele padrinho. Ou até quando a gente vai presentear alguém, vou dar um presente para fulano, porque eu sei que fulano, no meu aniversário, vai também me dar um presente. Então, a gente tem esses pensamentos de fazer para depois receber em troca. E Jesus, quando diz que convideis os pobres e os expropriados, né, é por quê? Porque eles vão usufruir daquilo e não vão ter como retribuir, como devolver, dar algo em troca daquilo ali. Então essa é a caridade verdadeira, né? Você fazer pelo outro sem esperar nada em troca. Fazer o bem pelo bem. O bem pensando no bem do outro e não no bem que você vai receber. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a gente tem muitas nuances, né, dessa caridade, desse amor em movimento. Né? O mandamento maior da lei é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o verdadeiro sentido de caridade que Jesus nos ensina, benevolência para com todos, aí quando ele diz todos, inclui a nós. E indulgência para as imperfeições dos outros. Aí quando ele fala isso dos outros, excluiu a você. Né? Ou seja, com as nossas imperfeições, a gente não pode ser indulgente, não. A gente tem que combater. Não é esse o exercício que o Espírito de verdade pede para a gente, quando se pergunta, né, a respeito do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não é aquele que já faz as coisas tudo certinho, não. Já é aquele que já é perfeito, não. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça, né, para combater as suas más inclinações. Então, se eu tenho más inclinações, eu tenho que me esforçar para combatê-las. Por isso que a indulgência é para com os outros, não é para com você. Agora, claro, que fique bem claro isso. Se eu cometo um erro, né, eu não posso, por conta desse erro, parar, estacionar e ficar envolvido por aquela culpa, porque a culpa, ela traz muitos prejuízos. Né? A gente precisa também saber se perdoar. Tem uma senhorinha que era beneficiada ali no Jefa. Eu passei um período, na verdade eu iniciei, né, no Espiritismo lá através do Jefa. E tinha uma senhorinha que era assistida pelo centro, bem velhinha já, bem baixinha ela, Dona Margarida, eu posso falar o nome dela porque ela já desencarnou, não tem problema. Ela era uma pessoa que toda vez que ela entrava para receber o passe, eu lembro muito porque eu era aplicador de passe, e ela gostava de sentar na minha cadeira, para que eu aplicasse o passe nela. Quando ela entrava, que tinha alguém sentado na minha cadeira, ela ficava chateada e ia receber o passe de outra pessoa, mas não gostava muito.
E aí, eu visitando, a gente fazia visitas anuais às famílias que recebiam cesta básica, para saber como estava a condição, fazer aquele acompanhamento, aquele cadastro e tudo mais. E na casa dela eu dizia: Dona Margarida, quando a senhora for receber o passe, não precisa a senhora sentar na minha cadeira, porque todos os aplicadores de passe ali são capacitados. Ah, mas eu só gosto de sentar na sua cadeira. Eu só gosto quando você aplica o passe em mim. Enfim, mas eu dizia: não, mas não é assim. Todos ali estão capacitados e todos vão oferecer para a senhora o melhor. Aí, enfim, eu estou contando essa história só para a gente ver mais na frente o que é que aconteceu. Essa senhorinha veio a desencarnar. Eu fui, inclusive, para o sepultamento dela, né? E passou-se um tempo, acho que um mês e pouco depois, trabalhando na reunião mediúnica, eis que chega um espírito que se diz que foi assistido da casa. E aí na hora eu porque já outras assistidas já tinham desencarnado. Aí às vezes você está ali e fica querendo lembrar se é alguém conhecido seu. E aí ela começa a dizer que recebeu muita ajuda daquela casa. Ela diz, inclusive, que poderia ter aproveitado mais, porque ela ia mais por conta da cesta. Mas ela disse que as palestras que ela assistia ajudaram muito ela no momento do desencarne. E uma das coisas que ajudou muito ela diz que aprendeu na casa espírita, foi não guardar culpa de si mesmo. Aquela lição que Emmanuel nos traz, né? Não adianta voltar atrás para tentar fazer um novo começo, né? Mas você pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Então, ela aprendeu isso. E aí, ela diz que tinha uma culpa de um erro que ela tinha cometido, que foi muito grave, e vivia remoendo aquela culpa, e ela faltava alegria nela, e ela não caminhava com isso. Mas quando ela começou a entender, né, na doutrina espírita ali, mesmo ela tendo ido só por uma cesta básica, ela viu que era importante essa reforma íntima, né? E ela mudou o comportamento dela. Ela passou a se perdoar e começou a fazer um novo fim. Ela começou a ajudar também, mesmo ela sendo uma pessoa humilde, mas a caridade não é só material. Como diz, ninguém é tão pobre que não possa ajudar, e ninguém é tão rico que não precise de uma ajuda. E aí ela fez a parte dela, e ela disse que isso, no momento do desencarne, ajudou muito. Ela foi assistida pelos benfeitores, e aquela culpa que ela tinha, embora ela ainda lembrasse, mas não lembrava mais com tanta intensidade. Porque se ela tivesse desencarnado com aquela culpa, ela tinha se afundado. Podia ter muita ajuda ali, mas a própria consciência dela iria condená-la. E aquela condenação ela conseguiu se libertar. E isso ajudou no momento do desencarne dela. E aí, só para a gente saber por que foi que eu vim a descobrir que era a médium que não sabia de nada, essa história do passo, só quem sabia era eu, ela se virou assim, apontou, disse: aquele menino ali, ó, eu gostava muito de receber o passo na cadeira dele. Quando ela falou assim, aí eu disse: Dona Margarida. Aí eu estou trazendo isso para a gente entender, né, que essa caridade, como Jesus entende, da indulgência para com as imperfeições dos outros, a gente tem que ser rigoroso com as nossas imperfeições, mas caso a gente erre, a gente não pode ficar preso naquela culpa. Como diz a música, né? Levanta, sacode a poeira, né? Dá a volta por cima e segue em frente.
né? Então, o perdão, ele tem que ser dado não só para o outro, mas para você também. O auto-perdão é importantíssimo. E aí, como o tempo está se aproximando, eu gosto de uma poesia que eu gosto muito. É uma poesia de Cassimiro Cunha, que retrata um pouco tudo isso que a gente vem falando, onde ele traz, né, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, Cassimiro Cunha coloca como título, como se fosse bilhete fraterno, essa poesia. É um recado que ele dá para todos nós. Ele diz: meus amigos, prossigamos no trabalho dia a dia, procurando com Jesus a verdadeira alegria. Se no caminho despontam problemas a resolver, perseveremos no bem, cumprindo o nosso dever. A dor faz parte da vida. Ninguém vive sem lutar, mas é feliz quem já sabe esquecer e perdoar. Incompreensões, dissabores, não desistas de servir. Silencia e segue em frente na construção do porvir. Amanhã, após a noite, que a morte impõe aos teus passos, encontrarás revivido o Cristo a estender-te os braços. Eu, toda vez que eu estou passando por uma dificuldade, eu procuro me lembrar dessa poesia. Porque a vida, ela traz para a gente muitos sabores, muitas incompreensões, né? Mas cabe a nós silenciar, ter aquela resignação que precisamos ter, lembrando que muita gente confunde a resignação com a aceitação. A aceitação é diferente. Tem pessoas que aceitam o problema e fica aí, né, parado, estacionado. O espírita, muita gente espírita gosta de sofrer. Quem não é espírita tem essa forma de falar. O espírita gosta de sofrer. O espírita não gosta de sofrer, não. O espírita sabe sofrer, né? Lá no Evangelho também nos ensina, né? Que a gente tem que saber sofrer. O espírito ele é resignado, mas ele não gosta de sofrer. Ninguém. Mas a gente precisa colocar na cabeça da gente que se está acontecendo alguma coisa com você, é porque tinha que acontecer. Nós estamos inseridos numa lei divina, que é a lei de causa e de efeito. Ou seja, o planeta de provas e expiações. Então, todas as expiações que a gente sofre é porque lá atrás, no nosso passado, a gente fez alguém sofrer também. Então, tudo que a gente passa, se a gente tiver essa consciência que é a justiça divina trabalhando, a gente vai se resignar e dizer: bom, estou quitando minha dívida. Vou fazer diferente a partir de agora. Né? A gente sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu estou colhendo hoje, é porque eu plantei lá atrás. E o que eu plantar agora, eu vou colher lá no futuro. Então, essa consciência traz esse sentimento de resignação para o espírito, para nós. Então, resignação, paciência, né? E não deixar de acreditar no futuro. Aquele que tem a fé no futuro
ele é mais feliz, embora passe por dores. E como a poesia diz, a dor faz parte da vida, a luta faz parte da vida. Ninguém vive sem lutar, mas é feliz quem já sabe o que? Esquecer e perdoar. Muita, muita, muita paz para todos e um abraço fraterno. Que Deus nos abençoe.